Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Uma carta supostamente encontrada em 1421 por um certo Giacomo Colonna, entre os documentos enviados de Constantinopla a Roma, teria sido redescoberta num acervo particular de um compositor inglês do século XIX. Seu conteúdo? Nada mais, nada menos do que uma descrição completa dos aspectos físicos e morais de Jesus Cristo, feito por um governador da Judéia que administrou a região antes de Pôncio Pilatos. O relato é impressionante, pois, além de nos dar uma visão completa de Jesus, feita por alguém que o teria visto pessoalmente, também corrobora com os textos bíblicos no que diz respeito aos comportamentos, personalidade e índole de Cristo. Será que esse documento nos revelará informações ocultas até então? Será que ele se tornará uma prova cabal não só da existência, mas da divindade do Filho de Deus? É isso que nós vamos descobrir a partir de agora. O governador que produziu o relato se chamava Públio Lentulus Cornélio, ou Publius Lentulus em latim. Disse que ele governou a Judéia antes de Pôncio Pilatos, que esteve à frente da província entre os anos 26 e 36 da Era Comum. A descrição que vamos apresentar a vocês a seguir teria sido enviada ao Senado romano, apresentando uma figura proeminente que estava se destacando na região, um nazareno conhecido como Jesus. Mas antes de tudo, é preciso contextualizar de onde surgiu esse personagem histórico para então entender o conteúdo de sua carta. O nome Públio Lentulus surge pela primeira vez no livro Há 2000 anos, ditado pelo espírito Emmanuel e psicografado pelo médium Chico Xavier. De acordo com a obra, o governador teria sido uma das encarnações de Emmanuel, que teria tido o privilégio de conhecer Cristo pessoalmente. Mas as coisas não foram tão simples e pacíficas assim. Antes, Emmanuel teria sido Públio Lentulus Sura, um pretor, um chefe de polícia de índole duvidosa. Em 70 a.C., ele foi expulso do Senado junto com outras pessoas, acusado de imoralidade. Nesse momento, ele se juntou a Lúcio Catilina, um político que procurava devolver as prerrogativas do patriciado aos aristocratas. Roma havia passado por uma revolução popular rumo à democracia que deu poderes inusitados para as classes mais baixas, e isso incomodava aqueles que estavam no poder. Depois que Marco Túlio Cícero, o cônsul da República Romana, descobriu os planos de Catilina, ele o expulsou do país, fazendo com que Públio Lentulus Sura assumisse a chefia da rebelião. O seu plano era matar Cícero e incendiar Roma, e para isso, ele tentou negociar com alguns embaixadores para obter apoio armado. Esses fingiram concordar e até colheram assinaturas dos líderes da revolução para firmar um acordo. Mas usaram isso para criar provas documentais e denunciaram o movimento. Os conspiradores foram presos e obrigados a confessar os seus crimes sob condições nada agradáveis. Como você pode imaginar, Públio Lentulus, que era uma figura de liderança, foi condenado à morte para que não pudesse influenciar mais ninguém. Tudo isso teria gerado profundas marcas no seu espírito, segundo a doutrina espírita. Por isso, a sua alma se reencarnou novamente naquela região, agora como Públio Lentulus Cornélio, neto do então contraventor. Emmanuel não deixa claro em seu livro, mas é praticamente certo que esta sua encarnação teria sido responsável pelo relato, que foi escrito e assinado em grego. A versão original do nome é esta que está aparecendo na sua tela. Ao que tudo indica, essa carta fez parte do Ciclo de Pilatos, que é um conjunto de documentos jurídicos do processo romano de Jesus. Inicialmente, eles foram usados por Roma para combater o cristianismo, que tentou difundir a imagem de que Jesus era um bandido condenado, mas eles acabaram se tornando uma das mais consistentes provas históricas da existência de Cristo. Esse relato em específico parece ter sofrido algumas alterações ao longo do tempo. A primeira e mais clara foi a tradução para o latim,
Mas ela também parece ter sido ornamentada pelos humanistas dos séculos XV e XVI. Mesmo assim, a descrição parece concordar com o mandílio ou imagem de Edessa, uma pintura de Jesus encomendada pelo rei Abgar de Edessa, com um retrato puxado por Nicéforo Calisto e com caracterização feita por João Damasceno, um importante teólogo dos primeiros séculos do cristianismo. Outra questão importante é que a carta tem 4 versões ligeiramente diferentes entre si, mas isso não invalida as informações presentes em uma ou outra. Vamos te apresentar uma delas de forma integral e depois falar sobre as nuances em relação às demais. Lentulus, presidente de Jerusalém, ao Senado e ao povo romano, cumprimentos. Apareceu em vossa época e ainda vive um homem de grande poder chamado Jesus Cristo. Os povos chamam-no de profeta da verdade. Os seus alunos, filho de Deus. Levanta os mortos e cura enfermidades. É um homem de estatura mediana, tem um aspecto venerável e quem o olha tem medo ou amor. O seu cabelo é da cor de amêndoa madura, reto às orelhas, mas abaixo das orelhas ondulados e cacheados, com um reflexo brilhante caindo sobre os ombros. É partido em 2 no alto da cabeça, no uso dos nazarenos. A sua testa é lisa, o rosto sem rugas, alongado. O seu nariz e boca sem falha. A barba abundante da cor do cabelo, não longa, mas dividida no queixo. O seu aspecto é simples, mas digno. Os seus olhos refulgem, é terrível em suas reprimendas, doce e amigável em suas admoestações. Gracioso, sem perder a gravidade. É conhecido por nunca sorrir, mas chora frequentemente. Corpo bem proporcionado, mãos e braços bonitos. A sua conversação é sábia e infrequente, ele fala pouco e modesta. É o mais bonito entre os filhos dos homens. Bem, como vimos, o texto faz alusão a algumas das principais características de Jesus, que inclusive são descritas nos evangelhos bíblicos. Os milagres, por exemplo, estão entre os elementos que mais chamam a atenção. A cura de enfermidades e a ressuscitação dos mortos são algumas das passagens mais notórias da Bíblia, conhecidas inclusive por aqueles que não são cristãos. As descrições físicas também parecem coincidir com aquilo que está presente em nosso imaginário popular, com exceção da versão europeia de Jesus, de cabelos loiros e olhos claros. Esta é a que mais está presente em nossa imaginação. Um homem de semblante bonito, cabelos compridos e barba longa, ambos de cor de castanha, e com vestes e modos simples. Além disso, os trejeitos e as condutas também parecem estar alinhados à figura de Jesus. O aspecto sério, simples e irrepreensível, a doçura e a caridade que andam ao lado dos ensinamentos e da exortação. Do mesmo modo, o relato parece fazer jus à sua fama, de ser alguém notável, íntegro, poderoso, apesar de humilde, e considerado como o profeta da verdade e até como o Filho de Deus pelos seus alunos ou discípulos, como costumamos chamá-los. Outra versão diz que a barba e os cabelos de Jesus teriam cor de vinho, o que provavelmente significa um pouco mais escuro, mas não necessariamente ruivo. Ela também fala dos discursos que são ao mesmo tempo graves, comedidos e sóbrios, e da postura, que faz com que seja impossível não estremecer diante da sua presença. Essa alternativa ainda destaca o hábito de caminhar descalço, sem nada cobrindo a cabeça, o que faz com que alguns o desprezem à distância, mas logo mudam de opinião depois de conhecê-lo ou de receber algum benefício por meio do seu poder. Existe ainda uma versão muito mais elogiosa, que foca bastante nos atributos positivos de Jesus. Ela diz que Cristo é um homem de grandes virtudes, aclamado pelos seguidores como Filho de Deus, Criador do céu, da terra e de todas as coisas que nela se acham.
também enfatiza sua austeridade e beleza, afirmando que estar na sua presença é o mesmo de estar diante de uma realeza. Tamanha é a sua majestade. A descrição física é bastante similar aos relatos anteriores. Cabelos e barba castanhos, longos, partidos no meio. Mas a forma como o texto foi escrito é muito mais poética, dizendo inclusive que os raios do sol resplandecem em seu rosto e que, por isso, ninguém pode contemplá-lo sem chorar. A carta também enaltece a beleza de Maria, mãe de Jesus, e diz que ninguém havia visto uma donzela tão linda quanto ela. A quarta e última versão é parecida com essa, tem mais ou menos o mesmo tamanho e fala basicamente das mesmas coisas, porém é mais prática, descritiva e menos poética. Além disso, é a única que tem algum tipo de assinatura, trazendo os seguintes dizeres ao final: Salve, da tua majestade, fidelíssimo e obrigadíssimo, Públio Lentulus, presidente da Judéia, indicção 7ª, lua 2ª. Tudo isso faz com que esse relato, ou esses, considerando as suas múltiplas versões, seja um documento animador, não apenas por apresentar uma descrição física de Jesus, mas por ser mais uma prova material da sua existência. Mas existe um problema. Nem todos concordam com a sua autenticidade. A primeira coisa a ser questionada é a existência do próprio autor, Públio Lentulus. Aparentemente, o seu nome é citado apenas na obra escrita pelo Espírito Emmanuel e psicografada por Chico Xavier, como mencionamos no início do vídeo. Isso pode ser algo válido para os adeptos dessa doutrina, mas não diz muito para a história e para os cristãos de um modo geral. Além disso, parece haver alguns erros históricos e sociopolíticos significativos em sua apresentação. Vamos a eles. Em primeiro lugar, é dito que ele foi governador da Judéia, mas esse cargo não existia na época. Haviam procuradores, também chamados de procônsules, que hoje seriam análogos aos nossos prefeitos. Outro problema é que esses documentos dizem que Públio Lentulus foi administrador antes de Pôncio Pilatos, que governou entre 26 e 36 depois de Cristo, mas isso também não é verdade. O prefeito anterior era Valérius Gratus, que esteve à frente da Judéia entre os anos 15 e 26 depois de Cristo. Existem até moedas usadas na época que comprovam esse fato. Por fim, é pouco provável que um procurador romano iria enviar uma correspondência ao Senado e ao povo, como vimos na versão descrita na íntegra. O esperado é que ele se refira diretamente ao imperador, e sem usar palavras elogiosas e fraternas, afinal, ele não era hebreu, mas pagão. Por isso é difícil que tenha sido simpático aos ideais de Cristo. Bom, então, qual a origem dessa carta? Quem é o seu verdadeiro autor? Bom, não é possível afirmar com certeza, mas nós temos algumas pistas fornecidas pelo teólogo alemão Ernst von Dobschütz. De acordo com as suas pesquisas, o relato teria sido impresso primeiramente no livro Vida de Cristo, escrito por Ludolf, o Cartusiano, em 1474, e também na Introdução para os Trabalhos de Santo Anselmo, de 1491. Mas não teria sido nenhum desses dois, nem Ludolf, nem o Santo Anselmo, o autor da carta. Na verdade, foram nesses trabalhos que surgiu a versão de que a carta teria sido encontrada por um certo Giacomo Colonna, em uma série de documentos enviados de Constantinopla a Roma, mas não é possível atestar a veracidade dessa informação. O mais provável é que ela tenha sido produzida em grego e foi traduzida para o latim em algum momento entre os séculos 13 e 14, mas não é possível saber muito mais do que isso. Também é provável que ela tenha sido alterada pelos humanistas, como dissemos anteriormente. E essa deve ser a razão de existirem tantas versões diferentes entre si. Certamente, foi aqui que alguns relatos ganharam tons mais elogiosos, poéticos e deixaram de ser apenas descritivos. Se a carta realmente foi escrita na época de Jesus,
Isso faz dela um documento apócrifo, isso é, um texto que fala sobre Cristo que é contemporâneo a ele, mas que não consta nos livros oficiais das religiões cristãs, como a Bíblia, por exemplo. Se este for o caso, pode ser que o relato tenha sido retirado de algum fragmento do ciclo de Pilatos. Talvez ele carregasse informações valiosas de Jesus, mas as alterações posteriores o distanciaram da verdade, e é impossível distinguir como ele era originalmente. Mesmo assim, muitos ainda acreditam que o texto possui elementos importantes, especialmente por estar de acordo com as descrições antigas e com passagens do Evangelho. De uma forma ou de outra, talvez possamos usá-lo para nos ajudar a exercitar a nossa imaginação, não apenas para ter uma versão física de Jesus mais próxima da realidade, mas para sentir como seria estar diante da sua majestosa presença. Vamos ficando por aqui. Gostaríamos que você deixasse os seus comentários, o que você pensou sobre o tema, sobre tudo isso que narramos. A gente agradece muitíssimo a sua companhia sempre tão especial. Até um próximo vídeo.